Você já percebeu como algumas pessoas riem de Deus, não por maldade declarada, mas por tratar o sagrado como algo sem peso? Elas ironizam a fé, fazem piada da verdade, zombam daquilo que nunca entenderam profundamente. A Bíblia revela que a zombaria nunca é neutra. Ela não fica sem resposta. E muitas vezes o juízo não vem em forma de castigo imediato, vem em forma de vazio, confusão e endurecimento do coração. Hoje vamos olhar com atenção para o destino silencioso e perigoso dos que zombam de Deus. E talvez, ao ouvir isso, você entenda por que certas quedas começam com risadas. Existe um limite para a paciência de Deus. E quando esse limite é ultrapassado, as consequências não são apenas para esta vida, mas para toda a eternidade. Hoje você vai descobrir o que realmente acontece com aqueles que zombam do Altíssimo e por que essa é a decisão mais perigosa que alguém pode tomar. Amados, há uma verdade solene que precisa ecoar em nossos corações neste exato momento. Existe um limite para a paciência divina, e aqueles que cruzam essa linha enfrentam consequências que a eternidade jamais apagará. Charles Spurgeon, o príncipe da pregação, costumava dizer que zombar de Deus não é apenas um pecado comum, mas uma declaração de guerra contra o próprio Criador. E quando declaramos guerra ao Altíssimo, não são apenas nossas vidas terrenas que ficam em perigo, mas nossa alma imortal que pende sobre um abismo sem fim. Você já parou para refletir sobre o peso dessa atitude? Zombar de Deus não é simplesmente duvidar ou questionar. É olhar deliberadamente para o trono do céu e cuspir em direção à santidade. É pegar as verdades sagradas que ele revelou e transformá-las em piada. É desprezar aquele que te concedeu cada respiração, cada batida do coração, cada momento de existência. Spurgeon alertava suas congregações sobre isso com lágrimas nos olhos, porque ele compreendia que muitos estavam brincando com fogo eterno sem perceber a gravidade de seus atos. A palavra de Deus não deixa dúvidas sobre essa questão. Em Gálatas 6, verso 7, está escrito com clareza cristalina: não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Observe a firmeza dessa declaração. Não existe margem para interpretação dúbia. Deus não se deixa escarnecer. Ele não é como os ídolos mudos que os homens fabricam com suas próprias mãos. Ele é o Deus vivo, o Todo-Poderoso que conhece cada pensamento, cada intenção, cada palavra sussurrada no escuro. Quando alguém zomba de Deus, essa pessoa está semeando sementes de destruição em solo fértil. E a colheita virá, inevitavelmente. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas a lei da semeadura e da colheita é tão certa quanto a lei da gravidade. Você não pode plantar espinhos e esperar colher rosas. Você não pode semear desprezo pelo sagrado e esperar colher bênçãos. Pense nos zombadores da história bíblica. Pense nos filhos de Eli, que trataram as ofertas do Senhor com desdém e profanaram o santuário. 1 Samuel 2, verso 34, nos conta que ambos morreram no mesmo dia, cumprindo a palavra que Deus havia pronunciado. Pense em Belsazar, que na noite de sua festa profana usou os utensílios sagrados do templo para beber vinho e exaltar deuses de ouro e prata. Naquela mesma noite, conforme Daniel 5 registra, seu reino foi tirado dele e sua vida chegou ao fim. Esses não são contos de fadas para assustar crianças. São registros históricos de homens reais que cruzaram uma linha que não deveria ser cruzada. São advertências gravadas nas páginas eternas da Escritura para que nós, gerações futuras, possamos aprender e temer ao Senhor com reverência. Mas o que exatamente significa zombar de Deus nos dias de hoje? Muitos pensam que zombaria é apenas o que fazem os ateus declarados ou os blasfemadores públicos. Porém, a zombaria assume formas muito mais sutis. Quando você ouve a palavra de Deus e deliberadamente a ignora, você está zombando. Quando você conhece a vontade divina e escolhe o caminho oposto, você está zombando. Quando você usa o nome de Deus em vão, quando você finge piedade enquanto vive em hipocrisia, quando você promete e não cumpre, quando você brinca com as coisas sagradas, você está zombando. Spurgeon pregava com fervor que a zombaria mais perigosa é aquela vestida de religiosidade.
o fariseu que agradece a Deus por não ser como os outros homens, enquanto seu coração está cheio de orgulho e julgamento. O crente nominal que frequenta a igreja aos domingos, mas vive como pagão de segunda a sábado. Esses são zombadores disfarçados, e seu julgamento será ainda mais severo porque conheciam a verdade e a desprezaram. A paciência de Deus é real e maravilhosa. 2 Pedro 3, verso 9, nos assegura que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Veja a bondade divina nessa declaração. Deus espera, Ele concede tempo, Ele oferece oportunidades repetidas de arrependimento. Mas essa paciência não é fraqueza, e essa longanimidade não é indiferença. Existe um momento em que a porta da misericórdia se fecha. Existe um ponto sem retorno. Provérbios 29, verso 1 declara com solenidade: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Sem que haja cura. Essas palavras deveriam nos fazer tremer. Há um limite para quantas vezes podemos rejeitar a graça antes que ela se retire permanentemente. Pense em Faraó, cujo coração foi endurecido depois de repetidamente rejeitar as advertências divinas. Pense em Judas, que andou com Jesus por 3 anos, viu milagres, ouviu ensinamentos celestiais e, ainda assim, escolheu a traição. Pense em todos aqueles que ouviram Noé pregar por 120 anos e ridicularizaram sua mensagem, até que as águas vieram e os levaram a todos. A zombaria de Deus não é um jogo, não é entretenimento, não é algo que possamos fazer levianamente hoje e corrigir amanhã. Cada vez que desprezamos a verdade, cada vez que rimos das coisas santas, cada vez que escolhemos nosso caminho em vez do caminho de Deus, estamos acumulando ira para o dia da ira. E que destino aguarda aqueles que persistem nesse caminho? Romanos 2, verso 5 nos revela: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Entesourar ira. Que imagem terrível! Enquanto alguns acumulam tesouros no céu, os zombadores acumulam ira. Cada ato de desprezo é como uma moeda depositada numa conta que um dia será cobrada com juros eternos. Se você se inscreveu neste canal buscando verdade, clique no botão de inscrição agora. E se você deseja restaurar sua intimidade com Deus e viver uma vida que o honra verdadeiramente, adquira nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. O link está no primeiro comentário fixado. Não é apenas um livro, é um caminho de volta aos braços do Pai. Mas ainda há esperança, amados. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto você está respirando, a misericórdia ainda está disponível. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Essa é a mensagem de Ezequiel 33, verso 11. O convite ainda está de pé. A porta ainda está aberta, mas não sabemos por quanto tempo. O destino daqueles que zombam de Deus é descrito nas Escrituras com detalhes que deveriam nos fazer despertar de qualquer complacência espiritual. Não estamos falando de consequências temporárias ou de dificuldades passageiras. Estamos falando de um destino eterno e irreversível que se estende além dos limites do tempo para a eternidade sem fim. Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Ele não fez isso para assustar as pessoas gratuitamente, mas porque amava demais para deixá-las ignorantes sobre a realidade que as aguardava. Em Mateus 23, ele confronta os escribas e fariseus com palavras cortantes: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Observe que Jesus não está perguntando se eles escaparão, mas como poderiam escapar, indicando a seriedade de sua condição. O inferno é descrito nas Escrituras como um lugar de trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. É apresentado como um lago de fogo e enxofre, onde a fumaça do tormento sobe para todo o sempre. Em Marcos 9, verso 48, Jesus fala de um lugar onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Essas não são metáforas poéticas para nos entreter.
São descrições reais de uma realidade terrível. Muitos hoje tentam suavizar essa verdade. Dizem que um Deus de amor jamais enviaria alguém para um lugar assim. Mas esse argumento inverte a realidade. Deus não envia ninguém ao inferno. As pessoas escolhem esse destino quando rejeitam repetidamente a salvação que Ele oferece gratuitamente. Deus estende sua mão, oferece seu perdão, apresenta seu Filho como sacrifício e ainda assim muitos dizem não. O inferno é simplesmente a confirmação eterna da escolha que essas pessoas fizeram na Terra. Pense nisso cuidadosamente. Deus criou você com livre-arbítrio. Ele não queria robôs programados para amá-lo, mas filhos que escolhessem livremente se relacionar com Ele. Quando você zomba de Deus, quando você rejeita a sua verdade, quando você vive como se Ele não existisse, você está fazendo uma escolha. E Deus, respeitando sua liberdade, permite que você viva eternamente com as consequências dessa escolha. Em Lucas 16, Jesus conta a história do homem rico e Lázaro. O homem rico, que viveu em luxo e ignorou o mendigo em seu portão, encontra-se após a morte em tormento. Ele clama por misericórdia, pede apenas uma gota de água para refrescar sua língua, mas é-lhe dito que há um abismo intransponível entre ele e o consolo. Além da morte, não há mais oportunidades, não há segunda chance, não há negociação. Essa é uma verdade que muitos não querem ouvir. Vivemos numa era que promove a ideia de que sempre haverá mais tempo, sempre haverá outra oportunidade. Mas Hebreus 9, verso 27 é claro: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Uma vez, não duas, não três. Uma morte, um julgamento, uma eternidade. Os zombadores de Deus frequentemente vivem como se não houvesse consequências. Eles prosperam temporariamente, riem das coisas sagradas, parecem bem-sucedidos aos olhos do mundo. O salmista Asaf confessa em Salmos 73 que seus pés quase tropeçaram quando viu a prosperidade dos ímpios. Ele se perguntava por que aqueles que zombavam de Deus pareciam ter tudo, enquanto os justos sofriam. Mas então ele entrou no santuário de Deus e compreendeu o fim deles. Verso 18 e 19 nos dizem: certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. A prosperidade dos zombadores é uma ilusão. É como construir um palácio sobre gelo fino. Por um tempo tudo parece sólido, mas o fim é súbito e catastrófico. A zombaria de Deus também traz consequências visíveis nesta vida. Provérbios 3, verso 34 nos diz: certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Deus permite que os zombadores experimentem as consequências naturais de suas escolhas. Eles colhem relacionamentos destruídos, paz interior perdida, uma consciência que os acusa constantemente. Observe as vidas daqueles que publicamente zombaram de Deus ao longo da história. Muitos enfrentaram fins trágicos, não porque Deus os matou diretamente, mas porque a própria natureza de viver em rebelião contra o Criador leva à destruição. É como tentar viver debaixo d'água sem oxigênio. Fomos criados para viver em comunhão com Deus, e quando rejeitamos essa realidade, começamos a morrer por dentro. Romanos 1 descreve uma progressão terrível que acontece quando as pessoas rejeitam a Deus. Verso 21 diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. A rejeição de Deus leva ao obscurecimento do coração. A mente se torna incapaz de discernir a verdade. O que é certo parece errado, e o que é errado parece certo. E então vem a consequência mais terrível de todas, descrita no verso 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações. Deus os entregou. Essas são palavras assustadoras. Há um momento em que Deus, respeitando a escolha persistente de alguém, retira sua mão de restrição e permite que a pessoa siga completamente seu caminho escolhido. É uma forma de julgamento temporal que antecipa o julgamento eterno. Quando Deus entrega alguém, essa pessoa perde a sensibilidade espiritual. A consciência se cauteriza.
o coração se endurece como pedra. As verdades que antes tocavam a alma, agora deslizam sem efeito. É possível chegar a um estado onde você ouve a palavra de Deus e não sente absolutamente nada. Não há convicção, não há arrependimento, não há desejo de mudança. Esse é um dos estados mais perigosos em que um ser humano pode se encontrar. Mas além das consequências nesta vida, existe o julgamento eterno. Apocalipse 20, verso 15 nos diz: "E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo." Não há ambiguidade aqui. Não há exceções baseadas em boas intenções ou em ignorância alegada. O padrão é simples: ou seu nome está no livro da vida, ou você enfrenta o lago de fogo. Como alguém tem seu nome escrito no livro da vida? Não através de obras, não através de religiosidade, não através de comparações com pessoas piores que você. João 3, verso 16, nos dá a resposta: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." A fé em Jesus Cristo é a única porta de escape do destino dos zombadores. Zombar de Deus é, em última análise, zombar da provisão que Ele fez para a sua salvação. É olhar para a cruz onde Jesus sangrou e morreu, e dizer que não precisa disso. É rejeitar o sacrifício mais precioso já oferecido. E se você rejeita o único remédio para a sua doença espiritual, o que resta senão a morte? A história está repleta de exemplos que nos mostram o que acontece quando homens e mulheres escolhem zombar do Deus Altíssimo. Esses relatos não são apenas advertências distantes, mas espelhos nos quais podemos ver refletidas as consequências reais de brincar com o sagrado. Cada história carrega uma lição que ecoa através dos séculos até chegar aos nossos dias. Voltemos ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Ali encontramos o relato de Herodes Agripa, um homem que se exaltou ao ponto de aceitar a adoração que pertencia somente a Deus. Verso 22 e 23 nos contam: "E o povo exclamava: Voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou." No auge de sua glória terrena, enquanto o povo o aclamava como divino, o julgamento divino caiu sobre ele de forma súbita e terrível. Herodes não zombou de Deus com palavras vulgares ou blasfêmias óbvias. Sua zombaria foi aceitar para si a glória que pertence exclusivamente ao Criador. E essa é uma forma de zombaria que muitos praticam hoje sem perceber. Quando vivemos como se fôssemos o centro do universo, quando tomamos crédito pelas bênçãos que Deus nos deu, quando construímos monumentos à nossa própria grandeza, estamos zombando de Deus, tão certamente quanto aqueles que blasfemam abertamente. Pense também em Nabucodonosor, o poderoso rei da Babilônia. Daniel 4 registra como ele olhou para sua magnífica cidade e declarou: "Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência?" Antes que essas palavras terminassem de sair de sua boca, uma voz veio do céu pronunciando o seu julgamento. Ele perdeu sua razão, foi expulso do convívio humano e viveu como um animal do campo até reconhecer que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. A lição é clara e permanece válida até hoje. Deus resiste aos soberbos. Ele abate aqueles que se exaltam. Tiago 4, verso 6 nos lembra: "Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes." A soberba é a raiz de toda zombaria contra Deus, porque ela coloca o eu no lugar que pertence ao Criador. Quando você vive como se não precisasse de Deus, como se suas conquistas fossem resultado apenas do seu esforço, você está zombando daquele que lhe deu o próprio fôlego de vida. Voltemos também ao relato dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, registrado em Levítico 10. Eles eram sacerdotes, homens que conheciam a lei de Deus, que haviam sido separados para o serviço sagrado. Mas verso 1 nos diz que ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. E o que aconteceu? Verso 2: "Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor." Fogo estranho. Eles não seguiram as instruções específicas que Deus havia dado. Acharam que podiam adorar a Deus do seu próprio jeito,
seguindo suas próprias ideias. E essa é uma zombaria que se repete constantemente em nossos dias. Quantos não querem servir a Deus nos termos dele, mas nos termos deles mesmos? Quantos não criam sua própria versão de Deus, uma divindade conveniente que aprova tudo o que eles fazem e nunca exige nada difícil? Esse tipo de zombaria religiosa é talvez o mais perigoso de todos, porque vem disfarçado de piedade. Jesus advertiu severamente os fariseus por essa mesma razão. Em Mateus 15, verso 8 e 9, ele declara: "Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens." Adoração vã. É possível estar numa igreja, cantar hinos, levantar as mãos, dizer amém, e ainda assim estar zombando de Deus. Porque Deus não olha para a aparência externa, mas para o coração. Ele conhece a diferença entre piedade genuína e performance religiosa. Ele sabe quando estamos realmente buscando sua face ou apenas mantendo uma fachada para impressionar outras pessoas. A história de Ananias e Safira em Atos 5 é outro exemplo poderoso. Eles venderam uma propriedade e fingiram que estavam dando todo o valor aos apóstolos, quando na verdade haviam guardado parte para si. O pecado não foi guardar o dinheiro, era o direito deles fazer isso. O pecado foi a hipocrisia, a mentira, a tentativa de parecer mais espirituais do que realmente eram. Pedro confronta Ananias: "Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo?" E tanto Ananias quanto Safira caíram mortos imediatamente. Eles mentiram ao Espírito Santo. Eles tentaram enganar a Deus. E essa é a essência da zombaria religiosa. Achar que você pode fingir diante daquele que conhece cada pensamento, cada motivação, cada segredo do seu coração. Davi compreendeu essa verdade quando escreveu no Salmo 139: "Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento." Não há como esconder nada de Deus. Não há máscara que ele não possa ver através. Não há fachada que ele não possa penetrar. E quando tentamos enganá-lo, quando vivemos uma mentira espiritual, estamos zombando da sua onisciência. Estamos tratando o Deus Todo-Poderoso como se ele fosse tolo o suficiente para ser enganado por nossa atuação. Mas talvez o exemplo mais trágico de zombaria nas Escrituras seja o do próprio povo de Israel no deserto. Números 14 registra como eles recusaram entrar na Terra Prometida, depois de ouvir o relatório dos espias. Eles duvidaram da capacidade de Deus de lhes dar a terra, apesar de terem visto os milagres no Egito, a abertura do Mar Vermelho, o maná do céu, a água da rocha. E qual foi a consequência? Verso 23. "Não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram a verá." Toda aquela geração, exceto Josué e Calebe, morreu no deserto. Eles estavam tão perto da promessa, mas a incredulidade e a murmuração os mantiveram do lado de fora. Hebreus 3, verso 19, comenta sobre esse episódio. "E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade." A incredulidade não é apenas falta de fé, é uma forma de zombaria. É dizer que Deus não é confiável, que suas promessas não são seguras, que sua palavra não vale nada. Quantos hoje estão repetindo o mesmo erro? Quantos conhecem as promessas de Deus, ouviram sua palavra, mas se recusam a confiar nela? Eles permanecem no deserto de suas próprias escolhas, andando em círculos, desperdiçando anos preciosos, quando poderiam estar desfrutando da abundância que Deus preparou para eles. A incredulidade os mantém cativos, assim como manteve aquela geração antiga do lado de fora da terra prometida. Observem também o que aconteceu com o rei Uzias, registrado em 2 Crônicas 26. Ele começou bem, buscando a Deus e prosperando enquanto fazia isso. Mas verso 16 nos diz: "Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso." Ele invadiu o ofício sacerdotal que não lhe pertencia, e imediatamente a lepra brotou em sua testa. Ele viveu o resto de seus dias isolado, leproso,
afastado da casa de Deus. A prosperidade se tornou sua armadilha. O sucesso o fez esquecer quem era a fonte de todas as suas bênçãos. E essa é uma tentação que permanece muito real hoje. Quando as coisas vão bem, quando temos saúde, dinheiro, sucesso, é fácil esquecer de Deus. É fácil começar a pensar que conseguimos tudo por nossa própria força e sabedoria. Mas essa é uma forma sutil de zombaria, e ela sempre leva à queda. Provérbios 16, verso 18, nos adverte: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Essa é uma lei espiritual tão certa quanto a lei da gravidade. Você pode subir alto na soberba, mas a queda é inevitável e será proporcional à altura que você alcançou em seu orgulho. Mas no meio de todas essas advertências solenes, no meio de todos esses exemplos de julgamento, há uma verdade gloriosa que precisa ser proclamada. Deus não deseja a morte do pecador, mas que ele se arrependa e viva. A misericórdia divina ainda está disponível, ainda está estendida, ainda está chamando aqueles que zombaram para que voltem antes que seja tarde demais. Olhe para a história de Manassés, um dos reis mais ímpios que Judá já teve. Segundo Crônicas 33, descreve como ele encheu Jerusalém de ídolos, praticou feitiçaria, derramou sangue inocente e até sacrificou seus próprios filhos a deuses falsos. Ele zombou de Deus de todas as formas imagináveis. Parecia não haver esperança para alguém que havia caído tão baixo, que havia se afundado tão profundamente na maldade. Mas então veio o cativeiro. Verso 12 nos conta: e ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E qual foi a resposta de Deus? Verso 13: e Deus se aplacou com a sua oração e ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Mesmo um zombador como Manassés encontrou perdão quando se humilhou genuinamente diante de Deus. Essa história nos ensina algo fundamental sobre o caráter de Deus. Não importa quão longe você tenha ido, não importa quão gravemente tenha zombado, não importa quantas vezes tenha rejeitado a verdade, enquanto há vida ainda há esperança de arrependimento. A misericórdia de Deus é maior que todos os nossos pecados combinados. Isaías 55, verso 7 declara: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Grandioso em perdoar. Essas palavras deveriam encher de esperança o coração de todo aquele que percebe que tem zombado de Deus. Não estamos falando de um Deus que perdoa com relutância, que aceita você de volta com má vontade. Estamos falando de um Deus que é grandioso em perdoar, que se deleita em mostrar misericórdia, que corre ao encontro do filho pródigo enquanto ele ainda está longe. A parábola do filho pródigo, em Lucas 15, é uma das ilustrações mais belas da disposição de Deus em perdoar aqueles que se arrependem. O filho pediu sua herança, foi para uma terra distante, desperdiçou tudo em vida dissoluta e acabou num chiqueiro, desejando comer a comida dos porcos. Ele havia zombado do amor de seu pai, rejeitado sua casa, desprezado sua herança. Mas quando caiu em si e decidiu voltar, mesmo que fosse apenas como servo, o que aconteceu? Verso 20 nos conta: e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai não esperou. Ele não cruzou os braços e disse: agora você vai pagar pelo que fez. Ele correu, ele abraçou, ele beijou, ele ordenou que trouxessem a melhor roupa, o anel, as sandálias. Ele matou o bezerro cevado e fez uma festa. Esse é o coração de Deus, para com os zombadores arrependidos. Ele não está esperando para puni-lo. Ele está esperando para restaurá-lo. Ele não está contando seus pecados. Ele está pronto para lançá-los no mar do esquecimento. Miqueias 7, verso 19 promete: tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Mas o arrependimento precisa ser genuíno. Não é simplesmente sentir remorso pelas consequências de seus pecados,
Não é apenas lamentar que foi pego ou que as coisas deram errado. Arrependimento verdadeiro é uma mudança completa de direção. É reconhecer que você estava errado, que Deus estava certo, e escolher deliberadamente seguir o caminho dele em vez do seu próprio. 2 Coríntios 7, verso 10 explica: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Existe uma tristeza que leva à vida e uma tristeza que leva à morte. A diferença está em se você está triste por ter ofendido a Deus ou apenas triste pelas consequências que está enfrentando. Judas sentiu remorso depois de trair Jesus. Ele até devolveu as 30 moedas de prata. Mas seu remorso não o levou ao arrependimento verdadeiro, e ele terminou tirando a própria vida. Pedro também negou a Jesus 3 vezes, com juramentos e maldições. Mas quando o galo cantou e ele se lembrou das palavras de Jesus, ele saiu e chorou amargamente. E esse choro não foi o fim da história de Pedro, foi o começo de sua restauração. Jesus não descartou Pedro por causa de sua negação. Depois da ressurreição, em João 21, Jesus teve uma conversa restauradora com ele. 3 vezes perguntou: Simão, filho de Jonas, amas-me? E 3 vezes Pedro afirmou seu amor. Jesus estava desfazendo as 3 negações com 3 afirmações. Estava restaurando completamente aquele que havia zombado dele na hora mais escura. Essa é a natureza do perdão divino. Ele não apenas cobre o pecado, ele restaura completamente. Ele não deixa você marcado permanentemente pela sua falha. Ele lhe dá um novo começo, uma nova identidade, uma nova oportunidade. Apocalipse 21, verso 5 declara: E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Mas esse perdão e restauração têm um custo. Não custou nada para você, mas custou tudo para Deus. Custou a vida de seu Filho unigênito. Custou o sangue precioso de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. 1 Pedro 1, verso 18 e 19 nos lembra: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Quando você zomba de Deus, você está zombando desse sacrifício. Você está dizendo que o sangue de Jesus não tem valor. Você está pisoteando o Filho de Deus e considerando profano o sangue da aliança. Hebreus 10, verso 29 pergunta: de quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado. Mas mesmo aqui, mesmo nesta advertência severa, a oferta de salvação permanece. Enquanto você está lendo estas palavras, enquanto seu coração ainda bate, enquanto você ainda respira, a oportunidade de se arrepender está diante de você. Deus não mudou. Sua misericórdia não se esgotou. Suas compaixões renovam-se cada manhã, como Lamentações 3, verso 23 nos assegura. O caminho de volta para Deus não é complicado, não requer rituais elaborados ou penitências impossíveis. Romanos 10, verso 9 simplifica: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Confissão com a boca, fé no coração, e a salvação é sua. Mas não demore. Não presuma que sempre haverá amanhã. Provérbios 27, verso 1 nos adverte: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Você não tem garantia de outro dia, de outra hora, de outro minuto. A única coisa que você tem certeza é este momento presente. E neste momento Deus está chamando você para deixar a zombaria e abraçar a salvação. O convite é pessoal, é para você. Não importa o que você fez, não importa quantas vezes zombou, não importa quão longe você se afastou. Jesus está dizendo o que disse em Mateus 11, verso 28: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todos. Essa palavra inclui você. Essa palavra inclui até o pior dos zombadores, se ele vier com arrependimento genuíno. Amados, chegamos ao fim desta mensagem, mas não ao fim da decisão que cada um de vocês precisa tomar. O destino dos zombadores está claramente revelado nas Escrituras.
As consequências são reais, eternas e irreversíveis após a morte. Mas a misericórdia de Deus ainda está disponível hoje, neste exato momento, para todo aquele que se arrepender genuinamente e voltar-se para Ele com fé sincera. Não deixe que este seja apenas mais um vídeo que você assistiu. Deixe que seja o momento de transformação em sua vida. Se você reconhece que tem zombado de Deus de alguma forma, não endureça seu coração. Arrependa-se agora, enquanto ainda há tempo, enquanto a porta da misericórdia ainda está aberta. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, deixe seu like e comente abaixo como Deus falou com você através desta palavra. E para aqueles que desejam aprofundar sua jornada espiritual e restaurar completamente sua intimidade com Deus, adquira nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. O link está fixado no primeiro comentário. Sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Continue assistindo os próximos vídeos que aparecerão na tela. Que Deus abençoe ricamente sua vida. Até breve.